que existem em nossa vida, na vida do crente, e é uma coisa que nós não vamos parar, é a adoração a Ele, louvado seja Deus. E para isso nós estamos aqui. Quantos vieram adorar ao Senhor? Glória a Deus. Como o pastor disse, já louvamos ao Senhor e agora chegou a hora da palavra, né? A hora de nós estarmos meditando naquilo que o Senhor tem reservado para nós, louvado seja Deus. Já foi apresentado, está conosco, glória a Deus, diácono irmão Antônio, ali da nossa congregação, Assembleia de Deus, Templo Central, ali na congregação do Violete, a qual estamos já há 3 anos, glória a Deus, completando 4 agora em janeiro. Louvado seja Deus, e o Senhor tem feito maravilhas. A garganta, irmãos, não está boa, a gente terminou a cerâmica do altar, a gente está uma reforma, construindo uma igreja nova, bem dizer, lá no Violete, e hoje passamos o dia com o pedreiro. Os irmãos sabem como é a poeira, e já o tempo, né, irmãos, como está, mas se a garganta falhar, tem crente aqui para dar glória, não tem? Glória a Deus. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Está ali minha esposa, glória a Deus, e também o irmão Eliel, que foi a ponte aqui para nós virmos até aqui nesta noite, né? Que Deus abençoe poderosamente a vida dos seus servos, e também o presbítero irmão Raimundinho, né? Ali da Bela Vista, sempre também está conosco para a glória do Senhor. Glória a Deus. Livro de Amós, capítulo 5, versículo de número 4. Glória a Deus. Abra mais uma vez a palavra do Senhor para meditarmos, glória a Deus, sobre o tema buscai-me e vivei. Glória a Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Versículo 5: mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será feito em nada. Buscai o Senhor, mais uma vez o profeta diz, e vivei, para que não seja ou não se lance na casa de José como o fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Louvado seja Deus. Vamos fazer mais uma oração agradecendo ao Senhor pela palavra. Bendito Deus, eterno Pai, queremos te louvar, Senhor, por mais uma vez lermos a tua palavra, Deus, estarmos, Senhor, nesta igreja, Senhor, a qual, Senhor, já sentimos aqui a tua presença, ó Pai. Deus eterno, continua falando conosco, pois a tua igreja está aqui. Deus eterno, sou apenas um canal, Senhor, para transmitir, Senhor, para os teus servos. Pai Santo, e aquele que está sedento nesta noite, Senhor, que veio buscar a tua presença, meu Deus, que veio ouvir a tua voz, vai sair daqui cheio, vai sair daqui renovado, meu Deus, com a tua presença, porque não há aquele, Senhor, que venha buscar algo na tua presença, que volte de mão vazia, porque o Senhor abençoa este crente. Pois ser conosco nesta noite, Senhor, e fala aos nossos corações. Assim te oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto a qual o profeta do Senhor Amós, um dos profetas menores, não porque de estatura ele era pequeno, mas porque o seu livro sim era pequeno. Nós conhecemos os profetas maiores, e um deles nós podemos citar Isaías, porque há muitos capítulos, mas aqui nós encontramos o profeta Amós, não sendo um menor profeta, mas um grande profeta, porque alertou o povo de Israel que estava em declínio, que estava, louvado seja Deus, em pecado, que estava descendo, louvado seja Deus ali, louvado seja o nome do Senhor, na sua espiritualidade, perdendo a sua comunhão com Deus. E o profeta do Senhor e os profetas do Senhor são levantados nos nossos dias para nos alertar e falar aquilo que o Senhor, louvado seja Deus, mandou dizer para
para nós, só basta que nós possamos ouvir. É por isso que lá no livro do Apocalipse nós encontramos várias vezes o Senhor falando às igrejas, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque tem gente que tem ouvido, mas não ouve. Louvado seja Deus, passa de um lado para o outro, não entra no coração, não entra na mente. E a palavra, quando não entra no coração e não entra na mente, não surte efeito. E nós temos que entender que quando estamos na casa do Senhor, nós estamos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Amós, irmãos, estava inserido em um momento a qual o povo de Israel estava em pecado. Nós vemos aqui que a descendência de Davi, Salomão, foi um homem sábio, foi um homem que serviu ao Senhor. Louvado seja Deus, ele teve a oportunidade de construir o templo de Salomão, e nós vimos a grandeza, nós conhecemos como era aquele templo. Louvado seja Deus. E hoje em dia as pessoas querem imitar ainda e fazer como era a glória daquele dia e daquele templo, mas não há de se comparar com a glória daquele dia. Eu lembro que, lendo a Bíblia Sagrada, nós encontramos, irmãos, mais de 2.000 pessoas tocando instrumentos dentro do templo de Salomão. Louvado seja Deus, louvando ao Senhor. Só o ensaio da banda já era uma festa, só o ensaio do conjunto, irmãos, já saía glorificando ao Senhor. Crente batizado, louvado seja Deus. Mas quando chegava a hora de adorar, estavam todos lá reunidos, louvado seja Deus. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Salomão, ele morre. Salomão, quando morre, o reino de Israel, ele é dividido, porque quando Davi, ele assume o reinado no lugar de Saul, a Bíblia Sagrada vai dizer que agora todos reconhecem, todas as tribos, todas as cidades olham para Davi e diz: você é um homem segundo o coração de Deus e nós queremos servir, você é o nosso rei. Mas agora, quando Salomão entra e falece, agora vem o seu filho, e a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, Roboão, rei agora de Israel. Os seus juros, seus impostos se tornaram altos, e agora o povo não estava mais suportando. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jeroboão, um dos soldados, louvado seja Deus, de Salomão, agora se reúne, vai até Roboão e diz: olha, os juros estão altos, os impostos estão altos, e nós não podemos suportar isto tudo, nós queremos que você baixe. Mas agora Roboão disse: não posso, não vou fazer, é assim, louvado seja Deus. E agora, quando nós encontramos este reino, agora é dividido, louvado seja Deus. A tribo, louvado seja o nome do Senhor, de Judá e de Benjamim saem, se desfazem das demais tribos, e agora nós temos Judá e Benjamim agora na tribo do sul, e agora as 10 tribos para o lado do norte, agora foi separado. A Bíblia Sagrada diz que houve um rompimento, e naquele rompimento, os que ficaram para o lado do reino do norte, servindo com o rei Jeroboão, não fizeram o que agradaram aos olhos do Senhor. Naquele período, Deus levanta alguns profetas, isso só para que você entenda. E quando o Senhor levanta alguns profetas, está no meio deles o profeta Amós. O profeta Amós, se você está com a Bíblia aberta e acompanhando junto comigo o texto, vai mostrar que o versículo 1 dizendo: ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. O profeta do Senhor estava lamentando e estava chorando por causa do pecado de Israel. Louvado seja Deus. Eu vou repetir porque tem gente que não entendeu. O profeta do Senhor estava chorando, estava lamentando por ver o povo em decadência, por ver o
povo deixar de buscar a presença do Senhor e buscar outros deuses, louvado seja Deus, e buscar aquilo que agradava a eles, louvado seja o nome do Senhor. E quem sabe nesta igreja, nesta cidade, pelo pastor da igreja, pelos profetas que aqui tem nesta igreja, o Senhor já tenha falado nesta noite, louvado seja Deus, o Senhor já tenha falado durante esse mês, durante essa semana, louvado seja Deus, e você não tem ouvido aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Você tem deixado de me buscar, você tem deixado de buscar a minha presença. Quanto tempo você deixava para mim antes? É o Espírito Santo que está perguntando para você. E quanto tempo você deixa para me buscar agora? Mas você não sabe, irmão Isaac, meu dia é corrido, eu já acordo, já tenho um trabalho, já tenho um menino para cuidar, já tem a louça para lavar, já tem tanta coisa para me fazer. Louvado seja Deus. E nós trouxemos uma doutrina na congregação esses dias falando sobre prioridade. Louvado seja Deus. O Senhor pede prioridade, Ele pede aquilo que vem primeiro, e aquilo que nós priorizamos, nós fazemos com excelência para o Senhor. O povo de Israel, principalmente do reino do norte, do rei Jeroboão, estavam esquecendo de adorar ao Senhor. E a Bíblia diz que Amós, ele vai sair da sua cidade, Judá, ele era judeu, morava em Judá, saiu do reino do sul, louvado seja Deus, ouviu a voz do Senhor e foi até o reino do norte, as proximidades e as cidades que estavam lá, louvado seja Deus. E ele disse: olha, eu vou fazer um lamento aqui. Começou a chorar, louvado seja Deus, e ele começou a prantear, e ele começou a cantar uma música, uma lamentação. Que é uma lamentação, irmãos? É um choro misturado com a música triste. É como se tivesse num velório, é como se tivesse alguém morto ali, louvado seja Deus. E o profeta Amós olhando para ele dizendo: olha, eu vou fazer uma lamentação, louvado seja Deus. Aí o versículo 2 vai dizer: a virgem de Israel caiu e nunca mais tornará a levantar-se, louvado seja Deus. Desamparada está da sua terra e não há quem a levante. E ele começa a cantar esta música fúnebre: caiu, chorando, caiu, a virgem de Israel. Louvado seja Deus, porque o povo de Israel, aquele que o Senhor tirou com o braço forte do Egito, aquele que o Senhor livrou de Faraó, aquele que o Senhor, louvado seja Deus, colocou uma coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia para guardar o seu povo, agora estava se prostrando perante outros deuses, agora estava servindo a outros deuses. E o profeta agora estava fazendo uma lamentação. Louvado seja Deus. É como o pastor da igreja estivesse aqui nesta noite dizendo para você, meu filho, chorando, dizendo para você, minha filha, busca a presença do Senhor. Você está procurando outras coisas, você está buscando outras coisas, e as coisas do Senhor estão sendo deixadas de lado, estão sendo deixadas para trás. Louvado seja Deus. Mas o Senhor não quer. E agora o profeta começa a cantar uma música de lamentação para Israel. Louvado seja Deus. O povo não entende, o povo não compreende que sem a presença de Jesus nós não somos nada, somos vazios, somos tristes. Certa vez, quando Jesus estava indo para Jerusalém adorar com José, com Maria, os seus pais, eles adoraram, fizeram como todo judeu de costume fazia, ir ao templo. Mas José e Maria retornam com a caravana que vinham para suas casas, para Nazaré. De repente eles procuram Jesus e não encontram, e disseram: cadê Jesus? Onde está Jesus? E saíram procurando os seus parentes, familiares. E disseram: você viu Jesus? E ele disse: não vi. Você viu Jesus? De repente já chegaram de volta.
Chegaram no templo e Jesus estava lá no templo, ensinando aos doutores. Louvado seja Deus. José e Maria sentiram a falta de Jesus e disseram: cadê Jesus? Esqueceram de Jesus, deixaram Jesus para trás. Mas quando sentiram a falta, voltaram rapidamente e disseram: nós não podemos deixar Jesus. Nós não podemos esquecer de Jesus. Louvado seja Deus. Era o que o profeta estava dizendo para o povo de Israel: vocês não podem abandonar aquele que deu a vida para vocês, que livrou a vocês. Louvado seja Deus. E agora ele começa a lamentar, louvado seja Deus, e a chorar perante aquele povo que estava distante da presença do Senhor, que estava buscando a outros deuses, sem ser o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Quando ele lamenta e faz esta lamentação para o povo não entende. Louvado seja Deus, porque profeta do Senhor, irmãos, ele é humilhado. Você sabia disso? Profeta do Senhor, ele não é aceito. Expulsaram ele de lá. Vai pregar em outro canto. Porque o ego daquelas pessoas estavam tão grande. Louvado seja Deus. E as tribos tinham sido divididas. E agora eles disseram: nós vamos fazer igual o templo de Salomão. O profeta do Senhor se levantou e disse para eles, versículo de número 3: porque assim diz o Senhor Jeová: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual sai 100 conservará 10, a casa de Israel. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Não somente agora ele está lamentando e cantando uma música fúnebre, mas agora ele está dizendo que vai haver uma guerra em Israel. E uma guerra tão grande, que da cidade que sair 1000 ia voltar só 100. E da cidade que saísse 100 ia voltar só 10. Você pode imaginar essa situação? O pai de família se preparando, dizendo: minha filha, tchau, vou para a guerra. Mas terminou a guerra, ele não está mais voltando, porque o Senhor não deu vitória a eles. Era isso que o profeta estava dizendo: vai se levantar uma nação contra vocês. Se vocês não me buscar, vocês vão morrer na guerra. E aqueles que vão à cidade que forem e levarem 1000, só vai voltar 100. E aqueles que levar 100, só vai voltar 10. Porque não vou dar vitória àquele que não tem compromisso comigo. É o Senhor quem está falando nesta noite. Aquele que não tem compromisso com Ele, Ele também não tem compromisso com esse crente. Ele não dá vitória para esse crente. Tem crente que está entendendo nesta noite, vai entender e vai buscar mais a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor só vai te dar vitória se você aprender a buscar a presença dEle. Se você aprender a vir para a oração e dizer: Senhor, eu estou aqui, louvado seja Deus. É só 2, é só 3, é só 4 na oração, mas não tem problema. Eu estou buscando a Tua presença. Eu estou buscando a Tua presença. Eu estou me enchendo da Tua presença. Louvado seja Deus. Quantos recebem esta palavra nesta noite? É dura, mas receba. Aquele que busca a presença do Senhor é vitorioso, é abençoado e sobrevive à tempestade e às lutas. Buscai-me e vivei. A Síria já estava se preparando. Provavelmente a pregação de Amós, após 30 anos, a Síria sitiou o reino do norte, guerreou contra eles, levou cativo, destruiu as cidades, e o povo foi humilhado. Lá na Síria, eles olhavam para eles e diziam, porque conheciam: tá aí os seus instrumentos, toquem agora, se alegrem agora. Mas eles não podiam se alegrar porque eles estavam em cativo.
estavam presos, estavam escravos de uma nação. Louvado seja Deus, mas o Senhor ainda tem os seus remanescentes. O Senhor tem os seus remanescentes. Cadê os remanescentes nesta noite? Cadê aqueles que ainda sentem a presença do Senhor? Cadê os crentes que ainda falam em língua estranha? Cadê os crentes que ainda sentem o arrepio ainda quando está na presença do Senhor? Que tem vontade de dar glória, que tem vontade de pular, que tem vontade de levantar a mão, de adorar a Ele. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. É desse que o Senhor está precisando, é de Amós. Louvado seja Deus, é de gente que abra a boca e diga aquilo que o Senhor mandou falar. Louvado seja Deus. E se o Senhor mandar, fale, porque se Ele mandou, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele fala. O profeta prediz a guerra. Louvado seja Deus. Versículo de número 5. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis em Berseba, porque Gilgal certamente será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Observe que aqui ele fala de 3 cidades. Haviam 3 templos, um em cada cidade dessa. E para imitar a Jerusalém, o templo de Salomão, eles fazem um grande templo. Mas em vez de colocar a presença do Senhor lá dentro para que os crentes fossem buscar, eles colocaram porte-ídolos. Não sei o que é isso, irmão Isaac. Imagem pendurada na parede, um bezerro lá na frente, como fizeram lá no Egito, no deserto. E em cada uma das cidades eles cultuavam, mas não era ao Deus dos céus. E aquilo é abominação ao Senhor. O Senhor não aceita adoração a outros deuses. E a palavra do Senhor diz: maldito que adora, maldito que faz imagem de escultura. Buscai-me, ele disse: buscai-me e viverei. Haviam alguns ainda no meio daqueles que eram remanescentes, mas a maioria estava indo no povão. Vamos para o culto, vamos adorar. E Amós disse: a sua adoração está errada. Não busquem Betel, porque Betel vai ser destruída. Não busquem Gilgal, porque Gilgal vai ser saqueada. Vocês todos que estão fazendo isso vão ser levados cativos para as outras nações, porque o Senhor não aceita. A glória é dele, a adoração é dele, o poder é dele, e ele não divide com ninguém. Louvado seja Deus. Ele diz assim: eu sou, e fora de mim não há Salvador. Ele é Deus. Ele falou para o seu povo através de Amós. Louvado seja Deus, porque muitas vezes, irmãos, nós ouvimos a voz do Senhor, mas nós não queremos receber. Falando do profeta Isaías, irmãos, nós podemos observar que quando o profeta Isaías, ele escreve o seu livro, louvado seja Deus, nós encontramos nos primeiros capítulos ele dizendo: ai do ciclano, ai do beltrano, ai daquele que transforma o mal em bem, louvado seja Deus, ai daquele que se prostitui. Mas no capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías, ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e o seu século enchia os céus, louvado seja Deus. E eu vi a presença do Senhor, o trono do Senhor, e quando eu vi aquilo eu caí prostrado de joelho. Ele é conhecido como profeta dos ais, mas era os ais para os outros. Mas quando foi do capítulo 6, ele viu a glória do Senhor, e ele disse: ai de mim. Nós temos que olhar para nós. Tem gente que está olhando para a vida dos outros demais e está esquecendo da dele. É o crente 6 horas, ora lá, mas não quer vir orar.
vai lá. Mas quando o profeta viu a presença do Senhor, ele disse: ai de mim, sou eu que sou um homem pecador, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Ele não suporta, ele não aguenta aquela glória, aquela visão. Louvado seja Deus. E a Bíblia Sagrada diz que o anjo, ele voa e vai até ao altar, e pega uma brasa viva do altar com uma tenaz, e vai nos seus lábios e toca os seus lábios. E agora os lábios dele são, louvado seja Deus, purificados com aquela brasa viva. Louvado seja Deus. E naquele momento o anjo diz: olha, louvado seja Deus, Isaías, agora os teus lábios foram purificados. Louvado seja Deus. E ele diz: e ouvi uma voz que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Cadê os profetas do Senhor dizendo: Senhor, eu estou aqui, quero ser enviado. Fala através da minha vida, através do louvor da palavra. Louvado seja Deus, como um profeta, como uma profeta na casa do Senhor. Louvado seja Deus, porque tem gente que diz: eu sou crente banco. Não existe, irmão, crente de banco. Louvado seja Deus. Existe o crente que aceitou a Jesus, que prega a palavra. Louvado seja Deus, da sua forma, entrega o folheto, que ora, que intercede, que faz a obra. Louvado seja Deus, que diz: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra. Glória a Deus. Naquele dia o profeta recebeu do Senhor e foi purificado. Se você quer nesta noite, o Senhor pode te purificar. Se você quer dizer para o Senhor, diga nesta noite: Senhor, me purifica, me lava. Eu não quero ser igual, Senhor, eu quero buscar a tua presença para ser cheio. Nós sentimos falta, irmãos, de quando víamos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, crianças. Na minha época eu via jovens chegar mais cedo, antes do culto começar, para dobrar os joelhos e ficar aí, orando. E os pais ainda olhavam, se alegravam com aquilo. Mas muitas vezes hoje outras coisas têm tomado o espaço do Senhor. Aí queremos ser usados por Deus, mas não queremos buscar. Queremos falar em língua, mas não queremos ter o compromisso com o Senhor. E desse jeito o Senhor está dizendo: não vai, mas busca a minha presença, e você vai viver, e você vai suportar, e você vai permanecer, e você vai atravessar. Louvado seja Deus. Busca a minha presença. Me relembro agora, o Espírito Santo me faz lembrar da passagem em Mateus capítulo 25. Louvado seja Deus, das 10 virgens. Eram 10 virgens que estavam lá, mas a Bíblia vai dizer que haviam 5 que eram prudentes e 5 loucas. Qual era a diferença delas? As 5 prudentes levaram azeite em suas lamparinas e tinham reserva, mas as loucas não, só levaram na lamparina. Achavam que só precisava de azeite na hora, achavam que só aquilo ali dá para mim, é só um pouquinho, mas eu sou assim mesmo, eu sou fraquinho, é só um pouquinho para mim mesmo. Mas a Bíblia diz que o noivo tardou, demorou. Mas à meia-noite, isso aqui eu acho lindo, irmãos, sempre tem um mensageiro, não tem? O profeta de Deus sempre fala. O Senhor nunca deixa nós sem ouvir a voz dele. Antes que aconteça alguma coisa em nossa vida, na vida do crente fiel ao Senhor, que sabe, que ouve a voz do Senhor, o Senhor nos avisa. É o mensageiro. Glória a Deus, e Ele está aqui nesta noite.
O mensageiro disse naquele dia, à meia-noite, ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aquelas que estavam preparadas se acordaram e disseram: a nossa lâmpada se apagou. Ah, irmão Isaac, não foi só das loucas, não, foi de todas. A diferença é que as prudentes tinham reserva, e elas pegaram a reserva, colocaram, e as loucas disseram: dai-nos do vosso azeite. Vai lá, irmão, ora por mim. Mas não quer orar. Vai lá, irmãos, faz isso por mim. Mas não quer buscar a presença do Senhor. Quer azeite, tem que vir buscar. Quer sobreviver às provas, tem que vir buscar. Quer ser abençoado pelo Senhor, tem que vir buscar. Louvado seja Deus. Jovens, quer um casamento abençoado, louvado seja Deus, tem que vir orar, tem que vir buscar. Senhoras, quer que o seu marido seja crente, aceite ao Senhor Jesus, louvado seja Deus, tem que vir orar, buscar a presença do Senhor. Quer que o filho saia da droga, tem que vir orar, buscar a presença do Senhor. Quer ser cheio, louvado seja Deus, tem que buscar a presença do Senhor. Não tem jeito, é só buscando, é só pedindo a Ele. A palavra do Senhor diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á, batei, batei e a porta vai se abrir. Porque aquele que pede, recebe; aquele que busca, acha, encontra; e aquele que bate, se abre. O Senhor não é infiel, o Senhor é fiel. Se você bater, esta porta vai se abrir. Se você buscar, o Senhor vai te entregar. Louvado seja Deus. O Senhor está falando com o crente aqui nesta noite, porque o Espírito Santo está dizendo para mim: louvado seja Deus, que o Senhor, louvado seja Deus, vai fazer um mover na tua vida. Mas não te esqueça de buscar a presença dEle. Não esqueça, louvado seja Deus, é na minha presença que você vai vencer. É na minha presença, louvado seja Deus, que você vai ver o inimigo sendo destruído, sendo derrotado. Louvado seja Deus, aquela porta que está fechada vai se abrir. Louvado seja o nome do Senhor. O mal vai ser repreendido, mas é se você buscar a minha presença. O Senhor está falando para você nesta noite, que receba esta palavra. Louvado seja Deus. Eu vejo pelos olhos da fé que as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, vai salvar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai trazer aquele que está afastado. Louvado seja Deus. O Senhor vai fazer um mover tão grande que as pessoas vão olhar e vão dizer: não tinha mais jeito. Aí você vai dizer: foi o Senhor que deu jeito, foi o Senhor que abriu a porta. Sabe por quê? Porque eu busquei a presença dEle. O profeta Amós estava no meio de um povo que estava corrompido. Amós fala da guerra, e a não busca, irmãos, nos levam a lugares errados. Quando nós não buscamos a presença do Senhor, outra coisa se coloca no lugar da presença do Senhor em nossa vida. E tudo aquilo que não é de Deus não faz bem para nós. Eu aprendi uma palavra com meu pai. Os irmãos às vezes sempre vêm diz assim: pastor Giovanni, não tem nada a ver, isso não vale de nada. E ele diz: pois se não vale de nada, não faça, porque crente só faz coisa de valor. É uma coisinha de nada, aí vai deixando entrar na vida. É uma coisinha de nada, mas vai distanciando da presença do Senhor. É uma coisinha de nada, mas de repente está frio, gelado, não consegue dar glória a Deus, não consegue mais chorar na presença do Senhor. Louvado seja Deus.
não consegue mais dizer: Senhor, eu estou aqui na tua presença, derramar lágrimas. Outro dia nós entregamos no Congresso de Senhora, lá na nossa congregação, um lencinho para estar levando para chorar, para se lembrar de antigamente. Os irmãos mais antigos aqui lembram disso, já levava era o lenço, irmão, para chorar, porque sabia que ia chorar. Procura ver se nós temos lenço aqui nesta noite. Não tem, é difícil que tenha, porque não tem mais o costume de chorar na presença do Senhor. No culto de Santa Ceia já começava, irmãos, era chorando, dizendo: Jesus, obrigado, porque o Senhor deu a vida por mim. Louvado seja Deus. Mas nós temos que buscar a presença do Senhor. Abraão, quando o Senhor fala a Abraão e diz para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Louvado seja Deus. Ele não sabia para onde ia, ele não sabia o que o Senhor queria na vida dele, mas ele disse para a esposa: Sara, se prepara aí, nós vamos sair. Para onde? Não sei, o Senhor mandou nós sairmos. E ele fez uma promessa que faria de nós uma grande nação. Quando ele ouve isso, o Senhor brada em seu coração e diz: olha, Abraão, olha para as estrelas do céu. Imagino eu, Abraão, tentando contar, mas é incontável. Ele disse: a tua descendência será como as estrelas do céu. Só anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na presença do Senhor e busca a perfeição. Buscar, irmãos, a presença do Senhor não é ser perfeito. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem é que é perfeito? Ninguém. O meu pastor, no dia da Santa Ceia, que às vezes os irmãos querem vir para frente para receber oração, o pastor pergunta logo: quem foi que não pecou durante um mês? Os irmãos ficam tudo assim, porque todo mundo pecou. Então todo mundo precisa de oração. Fique no seu canto que nós vamos orar aqui. Todos nós pecamos, somos imperfeitos, mas nós temos um que é perfeito. Anda na presença dele, que ele vai te fazer ser perfeito. Anda na presença dele. Você está dizendo muitas vezes: Senhor, eu sou tão falho, eu sou tão falha, louvado seja Deus, eu não consigo. Mas ele está dizendo nesta noite em sua palavra, e é o tema, louvado seja Deus, desta campanha nesta noite: busca a minha presença. Buscar não é ser perfeito, é saber que é imperfeito, mas vir buscar mesmo assim. E a busca não é só uma vez, é todos os dias, é constante. É diariamente eu tenho que buscar a presença do Senhor. Amós estava dizendo: vocês não precisam buscar em Betel, não busquem em Gilgal, porque esse povo vai ser saqueado, essa cidade vão ser destruída, esses templos, louvado seja Deus, que muitas vezes há movimento, há barulho, louvado seja Deus, mas não tem a adoração. O Senhor disse: não, essa daí eu não quero, eu quero que vocês busquem a minha presença e vocês vão viver. Se tiver alguém que está disposto a buscar a presença do Senhor, o Senhor está dizendo: eu vou te dar a vitória nas lutas, nas dificuldades, mas tem que buscar a minha presença. E a buscar a presença dele na oração, buscar a presença dele no jejum, buscar a presença dele, louvado seja Deus, na oração do meio-dia, na consagração, no círculo de oração, louvado seja Deus, e o Senhor vai te entregar, louvado seja Deus, a tua vitória, aquilo que você precisa, vai te deixar de pé no meio das lutas e dificuldades. Ele vai te dar a vitória. Mas ele disse nesta noite: buscai-me e vivei. Quer viver? Ver as tuas gerações, ver a paz sobre Israel, é buscar a presença do Senhor. Tantos homens de Deus que nós poderíamos falar aqui que buscaram a presença do Senhor, foram abençoados, as suas gerações andaram em obediência na presença do Senhor. Mas eu tenho certeza que o Senhor já falou ao seu coração através da palavra dele. Não busque em outro lugar, não busque em Betel, busque aqui,
aqui, é na presença do Senhor. Hoje tem uns crentes online, né, irmãos? Crentes Wi-Fi que é conectado lá, onde tiver. Aí não quer vir mais orar na casa do Senhor, não quer vir mais para cá. Aqui tem um segredo. Glória a Deus. Tem um segredo neste lugar. Esta casa é a casa feita para adoração ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui não é Betel, aqui não é Gilgal. Louvado seja Deus. Aqui é a casa do Deus verdadeiro. Não tem outros ídolos aqui. Adoração não é para o pregador, não é para o pastor, é para o Senhor. Não é para o obreiro, não é para os músicos, é para Ele. Louvado seja Deus. Então vamos ficar de pé nesta noite. Faz um lá maior para mim. Queria chamar você a adorar. Adorador é tudo que eu sou. Adorador. Quem sabe? E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar, porque tu és um Deus que me sondas. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Cante. Adorarei, sei. Cadê os adoradores nessa noite? Que adora o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele está procurando verdadeiros adoradores. Cante. Não existe que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorador é tudo que eu sou. Cante. Se eu descer, te adoro. Se eu descer, te adoro. Se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. A sua força não está no seu braço, minha força vem do Senhor. A sua força vem do Senhor, então cante nessa noite. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. A igreja. Adorar é o que sei. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor, nesta noite. Exaltamos o teu nome, Pai.
que contenham a voz de quem te adora, ó, a voz de quem te adora, ó Senhor. Receba nesta noite aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Guarde em seu coração e busque mais a presença do Senhor. Nesta campanha o pastor tem falado e o Senhor tem cobrado. Mais uma vez nessa noite o Senhor confirmou através da sua palavra: buscai-me e vivei. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.